Então, vamos iniciar aqui então a exposição bíblica no versículo 1, né? E o quinto anjo tocou a sua trombeta. A gente já sabe que essa estrela aqui do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse é o texto do versículo 1. Já sabemos que a estrela que caiu do céu é o próprio Satanás. Lucas 10, 18. Isaías e tantos outros trechos também. Caiu onde? Na terra. Essa estrela ela caiu na terra. O texto bíblico está dizendo que essa estrela caiu na terra, ou seja, está indicando realmente que a habitação de Satanás não é no inferno. É a indicação de que Satanás ele vive, ou seja, na terra, assim como os seus demônios, e nós vamos ver nesse estudo que tem demônios agindo hoje na humanidade, tem demônios que estão presos eternamente para juízo. E vamos ver que existem demônios que vão ser soltos. Então, caiu essa habitação dele na terra, essa estrela que cai do céu é o próprio Satanás e a habitação dele é na terra. Isaías 14, 12. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem deu a chave do abismo para essa estrela ou para Satanás? Quem deu? O próprio Cristo foi quem deu a chave do abismo. Isso está indicando para a gente, irmãos, que o Satanás, que o diabo, ele não manda nem no inferno. Ele não manda nem no inferno, o próprio Satanás não manda em nada. Tudo que ele faz, ele é por permissão de Deus. Depois você assiste, você abre aí Apocalipse 1,18, né, que você vai ver que Jesus é quem tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Ok? Depois você lê aí. O que significa então, amados, abismo aqui? O que significa abismo? É claro que você já sabe, mas temos que fazer uma separação porque a palavra inferno, né, o abismo aqui, ela significa realmente o inferno. Mas o inferno antes do juízo final. Então, para nós que ainda não fomos julgados, ou que Jesus não voltou ainda, então esse abismo aqui, o significado dele, de acordo com Lucas 8,31, que fala, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Olha só. Então, esse período que nós vivemos, antes da vinda do Senhor, da segunda vinda dele, então esse abismo é a mesma coisa que inferno. Porém, se você observar Apocalipse 20, 14 e 15, que está escrito assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, ou seja, depois que Jesus vier, a sua segunda vinda, Jesus vem, aí o inferno não se chamará mais inferno, se chamará lago de fogo. Ou seja, o inferno será lançado no lago de fogo. Conseguiu entender? Então, para nós hoje, antes do julgamento, o inferno ou o abismo é a mesma coisa. Só que após a vinda de Cristo, ele não se chamará mais inferno, se chamará lago de fogo, de enxofre, né? Onde haverá ranger de dentes, né? Ali onde a segunda morte, onde não tem como mais correr. Algumas aplicações do versículo é que Jesus que tem todo o poder sobre os céus, a terra. Nós vemos isso em Mateus 28, 18. Olha só. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então todo poder é dado a Deus, ao Senhor Jesus. Tanto é que ele é quem dá a chave por decreto permissivo a Satanás para abrir o poço. Nós vamos ver isso. É ele que tem todo o poder também debaixo da terra. Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Satanás, amados irmãos, só faz aquilo que o próprio Senhor permite. A atuação de Satanás é só apenas através da permissão ou decreto permitivo do Senhor Jesus. Até aqui, entendido? Vamos então, exposição do versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, aliás, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos repetir de novo. E abriu o poço do abismo, quem abriu? Satanás abriu
recebeu a chave do próprio Cristo, abriu o abismo, abriu a chave, com a chave abriu o inferno e subiu fumaça desse poço. Quando ele abriu ali, subiu fumaça. E a Bíblia fala que a fumaça, ela é parecida com de uma grande fornalha. Imagina na sua cabeça uma grande fornalha soltando aquela fumaça. E aí aquela fumaça, ela poluiu o sol e o ar, deixou que a atmosfera ficasse negra. Nós temos uma cidade aqui perto, Volta Redonda, que quando tem muita emissão de gases ali, é uma cidade que, ao chegar na cidade, você já sente o cheiro da poluição que tem ali naquela CSN, né, na indústria, na siderúrgica ali, a cidade do aço. Você tem dia que em determinadas cidades está totalmente claro, o sol é visível. Nessa cidade, em determinadas ocasiões, nós vemos que a poluição é tão grande que não vê o sol. Ela tampa. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui, isso que vem acontecendo, o que já aconteceu, né? Quando eu falo no passado, presente e futuro, eu digo porque esses acontecimentos estão numa linha de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E vai se intensificando, por isso as coisas vão se piorando. E existem algumas coisas que vão ainda acontecer de formas que a gente nem tem noção. Vai ser coisas assim grandiosas que vão acontecer ainda e que só vai acontecer na grande tribulação, ok? Então, esse sol e o ar vai ser escurecido, não abriu o abismo. Satanás abre as portas do inferno com a autorização de Jesus, ou seja, ele não tem poder para nada, é só apenas do decreto, o próprio Cristo é quem permite. Subiu fumaça como de uma fornalha, essa fumaça ela serve para cegar os iníquos, os ímpios, como escamas nos olhos, né, tampa a visão deles para que os ímpios não enxerguem a verdade. Eles já estão entregues. Como eles já estão entregues, o próprio Senhor permite que eles sejam cegos. Tampa a visão. Essa fumaça vai tampar a visão desses não de forma simbólica, tá ok? Não é uma alegoria. Ao sol e o ar vai escurecer, a atmosfera realmente vai escurecer, vai tampar a visão, vai ficar sombrio, algo negro, algo infernal. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqui não é de forma alegórica, tá ok? São demônios que tiram a luz, tá ok? Quando abre esse abismo, os demônios saem como gafanhotos, com o poder de escorpião, eles saem desse abismo, ou seja, do inferno, cegam os homens iníquos, cegam os ímpios e tiram totalmente a luz que haveria na terra, ok? Fazendo com que ande nas trevas. Deus usa as obras do diabo como punição e aviso para os ímpios. É uma advertência, mais uma delas, de tantas que Deus tem feito ao longo da história, sempre advertindo, haverá um juízo final, um dia prestaremos contas. Deus tem dado oportunidade para o povo, oportunidade para os ímpios se converterem, se arrependerem. Nós vamos ver aqui para frente que eles não querem. Não querem. Por quê? Eles não querem. Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Ou seja, eles não se arrependeram. Então Deus, sabendo antemão, permitiu que essas coisas acontecessem e vai permitir que essas coisas voltem a acontecer. Sobre o poço, você pode estar se perguntando, quer dizer que existem então demônios presos em abismo, Eduardo? Sim, pois o poço estava fechado. Se ele recebeu a chave para abrir o poço, estava trancado. Existia seres ou demônios estavam presos. A resposta é clara, é óbvio que existem demônios que estão agindo na terra e existem demônios que estão presos. E aí nós vemos lá na carta de Judas, irmão de Jesus, não Judas Iscariote que traiu, mas a carta de Judas, lá no capítulo 1, ao versículo 6, está escrito assim, ó: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, esses demônios, a qual Judas está falando aqui, que estão presos em cadeia para o juízo final, são esses demônios que vão ser soltos no dia do juízo. Porque está em harmonia a abertura do 6º selo, com as trombetas, e tudo é um
uma imagem só com ângulos diferentes. Então aqui, nessa perseguição, que acreditamos que acontecerá no final da grande tribulação, isso vai começar a acontecer, essa perseguição. Eu não estou dizendo que a igreja vai ser retirada antes, com arrebatamento secreto. Não, a igreja vai estar presente, protegida, guardada, porque ela já foi selada. Deus vai proteger e guardar o seu povo. Glória a Jesus por isso. Mas aqueles que não aceitaram, que não creram, aqueles que continuaram na sua vida, assim como o texto vai nos falar, eles vão continuar, e aí a ira do Senhor vai ser derramada. Então existem anjos que estão presos, eles vão ser soltos. Por isso aqui a palavra vai dizer que ele vai abrir o inferno e os demônios vão ser soltos. Olha outro texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, existem demônios que agem aqui hoje, estão atuantes hoje aqui na terra, e existem demônios que estão com algemas eternas no abismo para o dia do juízo final. Ok? O que acontece aqui na trombeta é que eles serão soltos. Esses que estão presos em cadeias eternas para o juízo serão soltos, e provavelmente isso vai acontecer na grande tribulação. Existe alguma restrição na agência deles, Eduardo? Deus restringiu a agência desses demônios? Sim. Vamos ver algumas. Deus, por exemplo, limitou a sua agência. Eles são limitados, não podem causar danos na terra, não podem, por isso que ele fala que não toque nos homens, não toque na terra, nas árvores. Lá nas 4 trombetas, as trombetas foram tocadas sobre a terra. Mas aqui eles são limitados. Não toquem na terra, nas árvores, sim apenas nos iníquos, nos homens. Não podem causar danos na terra, por conta disso, é uma limitação. Não podemos tirar a vida dos homens, apenas atormentar, outra limitação que Deus colocou aqui. Ou seja, então, os demônios, né? Os gafanhotos aqui são demônios com poder de escorpião para trazer sofrimento, dor e aflição. Nós vamos falar isso no próximo versículo. Então essa limitação que Deus também colocou é de não tirar a vida, é só de atormentá-los e de trazer um sofrimento intenso. E outra restrição, que eles não podem agir na vida dos selados de Deus. Os selados de Deus eles não podem agir na vida dos selados, porque os selados já são escolhidos. E eles são reconhecidos, os selados são reconhecidos tanto no céu, na terra, quanto no inferno. Então os demônios conhecem. Eles tanto conhecem que eu tenho um testemunho a falar sobre isso. Quando eu era jovem, e eu ainda nem era cristão, eu fui convidado a uma festa para ir no centro de Macumba. E eu fui nesse centro de Macumba, perdão, irmãos, ali a convite. Quando eu cheguei ali, naquele centro de Macumba, eu sentei no canto, estou ali. Para mim, aquilo ali era tudo encenação, não acreditava em nada, estava ali, mas fui por causa do convite da pessoa, me convidou, eu fui. De repente, irmãos, desceu lá um guia, lá, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim, vir com aquela cara de raiva dele, nervoso, apontou o dedo dentro da minha cara e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu vim aqui, eu fui convidado, estou aqui, me convidaram. Falou assim: aqui não é o seu lugar, vai embora. Você não faz parte da gente, você não é daqui. O que eu quero dizer com esse testemunho, irmãos? Que o diabo, os demônios conhecem quem são de Deus e quem não são. Eles sabem. E muitas das vezes eles revelam, assim como revelou para mim. Eu nem crente eu era, fui me converter depois, 2 anos após, ou 1 ano após, que eu fui depois ter um encontro e me converter. Mas Jesus já sabia. A palavra de Deus que a gente é escolhido dentro do ventre da nossa mãe. Antes da criação do mundo, nós já fomos predestinados, eleitos por Deus. Ou seja, olha só como que os próprios demônios, eles reconhecem quem é de Deus e quem não é de Deus. É um testemunho, né? Então, eles não podem agir sobre o domínio dos selados, dos eleitos. Nesse período, eles não vão poder tocar, não vão poder frigir esse ferrão do escorpião, esse veneno que vai ser
lançado, o que vai ser ferido, esses homens que vão ser feridos, não é a igreja, não são os selados, não são os crentes, não são os eleitos, não são os cristãos verdadeiros. Não, só aqueles que negaram a Cristo e que realmente vêm negando a Cristo que já foram entregues. Então o tormento é limitado e a palavra vai dizer que é por 5 meses. A limitação é apenas de 5 meses. A gente vai falar um pouquinho sobre 5 meses aqui depois, se ele é literal, se ele não é. A gente comenta, faz um comentário breve depois aqui sobre ele. Agora, algumas considerações importantes que eu quero perguntar para você. Tudo é culpa do demônio? Tudo é culpa do diabo? Será que tudo é culpa deles? Será que todo mal no ser humano é culpa deles? Ou será que a culpa é da gente? A gente também é responsável. Será que existem coisas que nós somos responsáveis? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, não posso dizer que sou violento porque existe um demônio violento agindo na minha vida. Eu posso dizer isso? Tudo é demônio? É ele que está agindo? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração, guarda com vocês, irmãos, porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, o adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração, irmão, não de demônios. Viu que nem tudo é a agência direta de Satanás? Não é? Tá vendo que tem coisas que somos nós os causadores, nós criamos, que vem do nosso coração por conta da queda, do pecado, nós somos os causadores? Nem sempre tudo é agência de Satanás. Outro exemplo. Algumas pessoas podem dizer assim, mas eu levo uma vida prosmíscua, eu me prostituo, vivo uma vida toda errada assim, porque tem um demônio que deve estar agindo na minha vida, tem uma entidade que trabalha na minha vida e por isso eu sou uma pessoa impura, não consigo mudar. Não, olha só. Gálatas 5, versículo 19 e 21, olha que a Bíblia diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a essas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, são obras da carne. Não são agências diretas do diabo. Não é demônio que está dentro de você. Não é agência de demônio. São coisas do nosso coração. Embora o inimigo ele plante ao seu redor armadilhas para que você caia. O diabo, os demônios, eles são seres que trabalham através da observância. Ele está o tempo inteiro te observando. E eu quero fazer uma correção para o pregador aí que fala que o diabo está ao nosso redor. Olha, cuidado, irmão, você está cometendo um erro bíblico que nós poderemos considerar como heresia. Olha, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampam ao nosso redor. Quem está ao nosso derredor, bramando como o leão, é o Satanás. Então, cuidado para que você não troque essas questões aí. Quando você fala que o diabo está ao nosso redor, você está falando que não existe proteção e está contradizendo as escrituras. Então, quem está ao nosso redor é os próprios anjos do Senhor acampando para nos guardar até a sua segunda vinda. Eles guardam aqueles que hão de herdar a vida eterna, e quem está longe, porque eles não podem estar conosco, eles só podem jogar lanças, flechas inflamadas de longe, tá ok? Aí você vai estudar isso em Efésios 6 lá, a armadura de Deus depois. Eles podem jogar armadilhas. Então essas armadilhas, essas flechas, a qual Satanás coloca, e pela observância, por exemplo, tendenciosas, o homem às vezes tem tendência para pecar no dinheiro, na vida sexual, às vezes o homem é vaidoso demais. Então o diabo ele vai colocar armadilhas para que você caia. Mas você não pode dizer que todas as coisas que você comete, ou todos os nossos erros são cometidos por influência direta de Satanás. Não. Muitas das coisas a palavra de Deus fala que é nosso coração, fruto da carnalidade, porque as obras da carne, ele deixa muito claro, ok? Então nem tudo são obras satânicas. E de onde, e onde eles atuam? Onde esses demônios atuam? Eles habitam na vida de quem não, eles
agem principalmente, preste atenção comigo, muito importante, principalmente na vida de quem não perdoa. É isso mesmo. Uma da atuação a qual Satanás usa por legalidade é na vida de pessoas que não conseguem perdoar. Não perdoa. Olha que 2 Coríntios 2, 10, 11 vai dizer: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. Olha só. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Olha só, o texto é bem claro. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa se torna agente de Satanás, dá credibilidade ou a abertura para que Satanás haja na vida da pessoa. Então você que não perdoa, não consegue perdoar, e o perdão não é um sentimento, o perdão ele é uma decisão que você toma, você não precisa sentir nada para perdoar, você tem que tomar uma decisão. Seguindo lá Mateus 18, por exemplo, como exemplo, vá a teu irmão, se pecou contra ti, se resolva. Até para você cear a ceia do Senhor, se você está de mal com o irmão, você ceia. Examine-se a si mesmo o homem. A palavra diz assim. Então, aqui nós vemos claramente que quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Não pode ser perdoado por Deus, há uma agência de Satanás na sua vida. Então, quem não perdoa é um ser que tem agência direta de Satanás. Então, você é manipulado por ele. Satanás usa, aí sim Satanás pode usar e atuar na sua vida por conta dessa brecha, vamos dizer, dessa abertura que você está dando. Lá em Mateus 6, 14, 15, está escrito também assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só que tremendo, né? Se não perdoa, não tem perdão. É simples assim. E onde eles atuam, continuação? Nos filhos da desobediência. Isso mesmo. O maior juízo de Deus é dar aquilo que eles querem. É dar aquilo que o ser humano quer. E aí Deus entrega esses homens às suas próprias vontades. É quando Deus dá um basta. Ele fala assim: chega, chega. Então esses são os filhos da desobediência, que tiveram oportunidade várias e não querem. Não querem.